Nessa noite eu quero dizer a você que Deus tem uma palavra para o teu coração. Nessa noite aqui na AD Caxias do Sul, no nosso Templo Matriz, está aqui no suporte de comunicações da AD Caxias do Sul, transmitindo aí o irmão Eliezer, que é o coordenador, e sob a coordenação geral do campo de Caxias do Sul, nosso pastor Joel Michel, ele que é o nosso pastor presidente, responsável por tudo. E tenho nessa noite um imenso prazer nessa programação, de ter em minha companhia nessa noite esse amado irmão Heleno Pedroso, ele que nessa noite vai nos trazer a palavra do Senhor. O irmão Heleno Pedroso é nosso professor de teologia, ele é bacharel em teologia, é um homem de Deus que Deus usa muito através da sua palavra, e nessa noite não vai ser diferente. Deus irá falar com você por intermédio da sua palavra. Quero convidar neste momento o irmão Heleno a dar a sua saudação. Amém. Paz do Senhor, evangelista Josemir, irmã Marta, minha esposa Rebeca que nos acompanha, o Eliezer. É um prazer estar aqui com o irmão nessa programação, Encontros de Paz, que é uma bênção no lar de cada um dos nossos irmãos internautas, também no nosso lar. Ficamos muito contentes com o convite, a oportunidade que nos foi concedida, estarmos aqui para juntos falarmos sobre a palavra de Deus, que é o nosso maior prazer. Que maravilha. Irmã Elisandra, neste momento, vai estar dando sua saudação. Amém. Também gostaria de cumprimentar a todos os ouvintes, os irmãos que nos convidaram essa noite para estar aqui. Grande alegria poder participar deste momento e que Cristo está no comando. Graças a Deus. Que maravilha, irmã Elisandra. E eu estava comentando com a irmã Marta o cuidado de Deus com a tua vida, da parte do teu esposo, ele se preocupar de estar junto nessa programação. É uma alegria, viu? Deus encha a tua vida de gozo, de paz, sei que já tem, e Deus tem dado uma amizade muito linda, e temos feito a obra do Senhor lá na Aliança e agora aqui na AD Caxias do Sul, juntos. Neste momento quero convidar minha esposa, irmã Marta, para dar a sua saudação. Nessa noite também eu cumprimento a todos os ouvintes, os irmãos, com a paz do Senhor, também o irmão Heleno, a irmã Rosângela, com a paz do Senhor, e a Rebeca também, que está juntamente conosco, né? E também vai a minha saudação lá para a nossa família, lá em São Luís Gonzaga, para minha filha, para meus irmãos, para meus pais, que Deus venha abençoar grandemente a todos. Também a família Amate, ali em Passo Fundo, que Deus venha abençoar também grandemente. E também a irmã Ivanir Guerra, ali no Cidade Nova, a irmã Tere de Los Santos, a irmã Hilda Weber, que também Deus venha abençoar, a Ivanir Guerra também. São assíduas ouvintes da programação, né? Que nessa noite Deus venha abençoar grandemente a todos. Meus amados irmãos, já quero desde já dizer para os irmãos que nessa noite vai ocorrer o sorteio de um lindo livro, Mentes Encarceradas. Esse é de autoria do nosso irmão Heleno Pedroso. Ele trouxe, e eu quero dizer para você ouvinte, para você amigo que está nos escutando, vai ser sorteado quase no término da programação. Então você vai participando do outro lado e vai dizendo, fazendo um comentário a respeito da programação, vai participando, e no final nós vamos sortear um número de alguém que mandou uma mensagem que vai estar lá registrada, mensagem número tal, e se você estiver lá com a tua mensagem, você vai ganhar um belo livro para você dentro da tua casa poder meditar, poder ler e ver o quanto é bom aprender com o homem de Deus sobre coisas que muitas vezes você nem imagina que acontecem. Mentes Encarceradas.
Meus amados irmãos, antes de nós entrarmos, antes até do primeiro louvor, quero aqui registrar ali o comentário da irmã Tere de los Santos. Ela coloca: a paz do Senhor, irmãos, Deus continue abençoando este lindo programa. E também tenho aqui o irmão Vanderlei Alves Pereira, lá da fronteira quase, ele é lá de São Luís Gonzaga, ele está na escuta. Também a minha cunhada Vânia Pires, lá de São Luís Gonzaga, ela está nos assistindo. Também de Porto Alegre, Mara Eliane Mate, ela está na escuta. Também nós temos na nossa companhia o irmão Bartos Merchel, juntamente com a irmã Carol, tenho certeza. E a irmã Vânia coloca lá: a paz do Senhor, meus queridos irmãos, que Deus derrame as mais ricas bênçãos de Deus sobre este programa e a cada um de nós. Olha só que maravilha. Nesse exato momento, nós vamos estar deixando os irmãos bem à vontade, então, para participarem e a concorrer a este lindo livro aqui ao término da programação. Nós vamos deixar este louvor para elevo espiritual da tua alma, e quando nós retornarmos, nós já vamos retornar com a palavra de Deus. Aí sim, você vai estar ouvindo uma linda palavra no teu lar. Amém? Deus abençoe. Então, fica com este lindo louvor aí. Não aconteceu tudo que ele me prometeu. Cansado e desanimado, o tempo de espera tem me preocupado. Eu olho ao redor e penso que é em vão, e quase que essa dor rouba minha adoração. Mas a tua palavra diz que seus pensamentos são maiores, maiores e maiores, bem maiores que os meus. A tua palavra diz que os teus caminhos são maiores, maiores e maiores, bem maiores que os meus. Tu mesmo lutarás por mim, tu mesmo lutarás por mim. Mas a tua palavra diz que seus pensamentos são maiores, maiores e maiores, bem maiores que os meus. Mas a tua palavra diz que os teus caminhos são maiores e maiores, bem maiores que os Me lembro quando Eliseu não se desesperou quando a guerra chegou. Ele não viu pelos olhos normais, ele viu pelos espirituais. Um exército enxergou, ele viu além daquela dor.
dessa situação. Sei que nunca me abandonou. Sei que nunca me... Declare isso, diga. Sei que nunca me abandonou. Sei que nunca me abandonou. Faz-me ver além dessa dor. Sei que nunca me abandonou. Sei que nunca me abandonou. Sei que nunca me abandonou. Faz-me ver além dessa. Oh, glória a Jesus! Acaso pode uma mãe se esquecer do filho que mama, de forma que não se compadeça com o filho do seu ventre? Mas ainda que essa mãe venha se esquecer dele, eu todavia não me esqueço de ti. Eu me lembro do que eu te disse. Eu me lembro da promessa que eu te fiz. O Senhor está dizendo: eu vou cumprir. A tua palavra diz: maiores e maiores, bem maiores que os meus. E os teus caminhos são elementos, orecalaia, bem maiores que a energia sua. Eu sei o pensamento que eu tenho sobre vós, diz o Senhor. Eu sei. Levante suas mãos para declarar: sei que nunca me abandonou. Sei que nunca me abandonou. Faz-me ver além dessa dor. Sei que nunca me abandonou. Sei que nunca me abandonou. Sei que nunca me abandonou. Faz-me ver além dessa dor. Talvez você entrou aqui preocupado com alguém que deixou em casa. Ou talvez você que esteja aí me assistindo esteja num quadro que você nem mais acredita que pode haver uma reviravolta. Mas o Senhor está dizendo para você aqui e aí: eu sei os pensamentos que eu tenho a respeito de vós. E eu vou profetizar isso. A tua palavra é a palavra dele que diz: seus pensamentos maiores e maiores, bem maiores que os meus. É a tua palavra. Ela que diz. Ela que diz: maiores e maiores. Você pode segurar na mão de um crente que está do teu lado e levantar para cantar isso? Diga: sei que nunca me abandonou. Sei que nunca me abandonou. Faz-me ver além dessa dor. Sei que nunca me abandonou. Sei que nunca, não, sei que nunca me abandonou. Faz-me ver além dessa dor. Que maravilha, meus amados irmãos. Um lindo louvor. Sei que nunca me abandonou. Um grande abraço para a irmã Suzy Silva. Ela coloca: oi, pastores. Um grande abraço. Também ao nosso querido irmão Carlos Gilceu. Ele coloca: paz do Senhor, irmão Josemir, irmã Marta, Helena, Pedroso e família. Estou conectado na escuta. Amém. Então receba aí essa programação. A
palavra do Senhor, as bênçãos do Senhor. Vamos lá, irmão Heleno. Amém. Vamos lá. Vamos abrir a palavra do Senhor. O Santo Evangelho segundo nos escreveu Mateus, capítulo 24, versículos de 1 a 3 da palavra de Deus. Nós temos uma mensagem para nossos corações, irmão Josemir, que trata do tema que Deus colocou no coração do irmão para esta programação, nesta noite. E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhes disse: não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra, que não seja derribada. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: dize-nos, quando serão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Glória a Deus. O que nós observamos nesse texto? Observamos que os discípulos do Senhor Jesus, eles estão com o seu interesse despertado para as questões do tempo do fim, sobretudo com relação à vinda de Jesus. Nós observamos que eles perguntam: qual será o sinal da tua vinda e do fim do mundo? Como é que os discípulos já tinham essa visão? Eles tinham essa visão naturalmente porque o Senhor Jesus tratava desses temas no dia a dia, na conversa entre eles. Eles tiveram um período de treinamento com o Senhor Jesus de 3 anos. E naquele período, este era um assunto que era recorrente. Por exemplo, no programa passado, os irmãos trabalharam aqui, se não estou enganado, sobre a ressurreição de Lázaro. Isso, né? Em João 11, 24, até foi lido, se não me engano, pela irmã Marta, né? Nós vimos que o Senhor Jesus pergunta a Marta, né? Questiona a Marta, para que ela tenha fé, e que o teu irmão há de ressuscitar, e ela diz: não, Senhor, eu sei que ele há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Como é que ela sabe da ressurreição do último dia? Porque Jesus já tratava desses assuntos com eles. Isso era um assunto normal para o Senhor Jesus. Lá em Mateus 19, 28, Jesus está conversando com os discípulos sobre um outro assunto, não tem a ver com escatologia, como a gente conhece hoje, né, do campo da teologia, a doutrina das últimas coisas. E o Senhor Jesus diz para eles: quando o Filho do Homem vier na regeneração e assentado sobre o seu trono, vocês também se assentarão sobre 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. É mais uma prova de que era um assunto que ele falava naturalmente para eles no dia a dia. Mateus 16, 28, Jesus, de novo, trabalhando outro assunto, e ele cita que ali haveriam alguns que não provariam a morte até ver o reino de Deus. Atos 1,7, os discípulos questionam ao Senhor Jesus qual seria o momento em que ele viria e devolveria o reino a Israel. O Senhor Jesus fala para eles: não vos convém saber os tempos e as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. É mais uma indicação que esse era um assunto normal do dia a dia do Senhor Jesus. Imagina que privilégio, né, eles tiveram. Aprender escatologia direto com Jesus, né? No dia a dia, conversando com o próprio Mestre, o Senhor Jesus. Isso também é um alerta para nós, principalmente quando a gente vai meditar na Palavra de Deus, nos Evangelhos, não querer encontrar num Evangelho a mensagem completa sobre a escatologia. Por exemplo, o livro de Mateus, o Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 24, é conhecido no meio cristão como o Apocalipse de Mateus. Porque esses capítulos aqui, 24 e 25, são muito focados nessa doutrina das últimas coisas. E alguns até acabam querendo encontrar aqui em Mateus 24 e 25 uma espécie de roteiro completo dos eventos que se sucederão. Só que nós, para aprender essa doutrina, para entender a doutrina das últimas coisas completamente, eu não posso separar uma parte da Bíblia e querer extrair dela a completude da doutrina. Porque a escatologia a gente aprende desde o Gênesis até o Apocalipse. A Bíblia inteira fala sobre a doutrina. Precisamos considerar toda a doutrina.
do Novo Testamento, por exemplo, dos 27 livros, apenas 2 não têm mensagens escatológicas. Os outros 25 livros nós encontramos ali a doutrina escatológica. Então, para que a gente possa ter uma visão completa, precisamos olhar o todo, sempre o todo, e não querer encontrar numa única passagem todas as informações. Um outro alerta que eu gostaria de fazer é que quando a gente olha para um evangelho, por exemplo, Mateus, Marcos, Lucas, João, nós não podemos também entender que ali existe a descrição completa dos fatos, porque cada evangelho foi escrito sobre um ponto de vista. Se nós saímos daqui do programa hoje e cada um de nós for questionado ali fora sobre como foi o programa, com certeza nós vamos dizer que foi bom, porque já está sendo uma bênção, para a glória de Deus. Mas a narrativa minha, a narrativa da minha esposa, da irmã Marta e do irmão Josemir, provavelmente vai ser diferente. Provavelmente o que chamou mais a atenção da irmã Marta não foi o que chamou a atenção minha. Não foi o que chamou a atenção da minha esposa. Pode ser que algumas coisas sejam iguais, mas nem todas vão ser idênticas. Então, se nós 4 saíssemos daqui e escrevêssemos cada uma a narrativa do programa, haveria pontos de convergência e haveriam pontos diferentes. Não que são contraditórios, mas são coisas que nos chamaram a atenção. Assim nós devemos olhar os evangelhos. Cada evangelista escreveu o seu evangelho narrando a sua experiência a partir do seu ponto de vista. Então existem coisas que aparecem em todos, existem algumas narrativas que vão aparecer só em algum evangelho, porque chamou a atenção daquele evangelista. Então mesmo esse texto do Senhor Jesus explicando sobre a doutrina das últimas coisas, ele não está completo. Não necessariamente nós vamos encontrar aqui tudo que o Senhor Jesus disse. Aliás, nem os atos do Senhor Jesus estão completamente registrados na Bíblia. Por exemplo, tu pode ler para nós, amor, João 21, versículo 25? Há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez, e se cada uma das quais fosse escrita, cuido que ainda o mundo todo poderia conter os livros que se escrevessem. Amém. Veja, o apóstolo está dizendo que Jesus fez muito mais coisas, mas não poderia registrar tudo. Não caberia no mundo os livros para registrar em detalhes tudo que o Senhor Jesus fez. Pode haver aí um pouco de hipérbole, né? Uma figura de linguagem, uma linguagem um pouco exagerada, mas já nos dá a noção de que realmente o que está registrado é uma parte do que aconteceu. Então nós temos uma parte da revelação. Por isso precisamos ter humildade para entender e discutir com relação às últimas coisas, sob a inspiração do Espírito Santo. Por esta razão, quando a gente pensa na vinda do Senhor Jesus, quando a gente pensa nos eventos que se sucederão após a vinda do Senhor Jesus e até na iminência dela acontecer, nós não temos a imagem completa, o retrato completo, mas temos informações suficientes que nos dão indicação do que é que vai acontecer. Como será de fato, nós saberemos quando Ele vir nos buscar. Aí sim nós teremos a imagem completa, real. Teremos a experiência real do que irá acontecer. A vinda do Senhor Jesus, a segunda vinda de Cristo, o arrebatamento da igreja, que é essa mensagem central da doutrina das últimas coisas, que é o principal interesse dos discípulos aqui, que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo, que é a maior esperança nossa. É para isso que lutamos, é para isso que trabalhamos, é para isso que nós cremos e professamos a nossa fé, porque esperamos o Senhor Jesus, a redenção do nosso corpo, a vida eterna, a partir do evento maravilhoso que nós conhecemos como o arrebatamento da igreja. Este evento, ele é fartamente documentado na Bíblia Sagrada. Nós sabemos que a Bíblia, ela é um livro, grande parte dela é profético. Muito do que aconteceu e do que vai acontecer está profetizado em detalhes na Bíblia. Por exemplo, a própria vinda do Senhor Jesus ao mundo foi profetizada em detalhes.
E os detalhes foram tantos, foram tantas profecias anunciando que Jesus viria encarnar-se em forma humana, que tem um matemático, Peter Stone, que calculou a probabilidade de que isso acontecesse em uma única pessoa. Todas aquelas profecias que foram anunciando a vinda de Cristo. E ele chegou a um número de 100 quatrilhões. Ou seja, é um número, bota o número 1 e coloca 17 zeros do lado dele. Essa é a probabilidade. 1 em 100 quatrilhões de que acontecesse em uma pessoa. E aconteceram todas em Jesus. Então a gente vê como Deus é preciso, é minucioso em anunciar os fatos antes de que eles aconteçam. Agora, amados, olha que interessante. Quanto à segunda vinda de Cristo, o arrebatamento da igreja, a vinda dele em glória, quanto a essa segunda vinda de Cristo, a Bíblia fala pelo menos 8 vezes mais. Ora, se na primeira vinda ela falava 8 vezes menos e aconteceu tudo detalhadamente, qual deve ser a nossa fé em esperar essa segunda vinda de Cristo, que está tão fartamente documentada na Bíblia Sagrada? É por isso que o apóstolo Paulo, lá em 2 Timóteo, capítulo 4, verso 8, Marta, pode ler para nós essa passagem? Ele nos dá a seguinte declaração. 2 Timóteo 4, 8. Veja que o apóstolo Paulo, ele nos fala da sua expectativa por essa vinda, já no fim da vida. 2 Timóteo 4, 8. Já agora a coroa da justiça me aguarda, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Olha que coisa linda. Todos quantos amam a sua vinda. Uma coroa de justiça aguardada para todos nós. Era a expectativa do apóstolo Paulo, né? Essa esperança que ele relata. Nós vemos que esta é a maior esperança da igreja desde os tempos neotestamentários. O apóstolo Pedro esperava a vinda de Cristo já para os seus dias. Josemir, pode ler para nós Atos, capítulo 3, versículo 19. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para serem cancelados os vossos pecados. Continue. A fim de que da presença do Senhor venham tempos de refrigério, e que envie Ele o Cristo, que te já vos foi designado, Jesus. Veja que ele diz: arrependei-vos, para que venha o Cristo. Ele já espera, ele está pregando para o povo do seu tempo, e ele já espera que esse evento se realize ali. Ele esperava para os seus dias. O apóstolo Paulo tinha tanta expectativa pela vinda de Cristo, que a sua pregação, nós podemos depreender isto da história sagrada, despertava desejo nos irmãos de que a vinda do Senhor acontecesse em breve. Eles amavam a vinda do Senhor, eles desejavam que ela acontecesse em breve. Aliás, isso era tão forte na mensagem paulina, que os irmãos de Tessalônica, por exemplo, enquanto ele pregava, esperavam com tanto afinco, com tanta expectativa a vinda de Cristo, que eles chegaram a pensar que aqueles que morriam no Senhor, eram fiéis no Senhor e acabavam morrendo, eles ficavam com pena desses irmãos. Perdeu o arrebatamento, morreu antes. Eles pensavam que perdeu o arrebatamento. Aí, por causa disso, o apóstolo Paulo escreve a primeira epístola aos Tessalonicenses: irmãos, não sejam ignorantes acerca dos que dormem, porque aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Glória a Deus. E aí ele vem esclarecer isso para os irmãos, né? Na carta aos Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses 4, 17, pode ler para nós, amor? Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares,
assim estaremos sempre com o Senhor. Veja que ele se inclui no versículo. Ele diz: depois nós, os que ficarmos vivos. Ele esperava Cristo em vida. Essa é a expectativa do apóstolo. João, o apóstolo que escreveu o Apocalipse, também atestou uma conspiração universal, um desejo universal por essa vinda. Apocalipse capítulo 22, versículo 17, irmã Marta, pode ler para nós? O Espírito e a noiva dizem: vem. Aquele que ouve, diga: vem. Aquele que tem sede, venha. A quem quiser receber, dê graça à água da vida. Amém. Olha que coisa linda. O Espírito e a noiva, todos dizendo: vem. Há uma conspiração universal, um desejo universal para que esse evento se realize. Claro, vai ter aqueles que vão dizer: ah, mas eles esperavam isso e até hoje não aconteceu. Será que isso deve acontecer mesmo? Será que o Senhor, não houve aí uma imprecisão? Isso também está previsto na Bíblia. Isso também foi previsto na palavra de Deus, que quando se aproximasse do momento da vinda de Cristo, da volta do Senhor, surgiriam esse tipo de dúvida e questionamento. Segunda epístola do apóstolo Pedro, capítulo 3, versículos 3 e 4. O Josemir, se puder ler para nós, por gentileza. Maravilha de Deus, irmão Heleno, nos fala assim a palavra do Senhor. Tendo em conta antes de tudo que os últimos dias virão escarnecedores, com os seus escárnios, andando segundo as próprias paixões, e dizendo: onde está a promessa da vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permaneceram como desde o princípio da criação. Viu só? Ele diz aí: nos últimos dias surgirão esse tipo de gente que vai questionar a demora da vinda de Cristo. Aleluia. E dizer que as coisas permanecem. Por causa desta razão, lá em Lucas 18:8, o Senhor Jesus chega a questionar: porventura, quando vier o Filho do Homem, será que ele vai achar fé na terra? Porque a dúvida será uma característica do tempo do fim, dos últimos tempos. O questionamento com relação à verdade da palavra de Deus e à veracidade da vinda de Cristo. Mas a Bíblia nos assegura que Ele vem. Aleluia! E Ele vem em breve. Lucas 17, 26 a 27, Jesus diz que vai ser como foi nos dias de Noé. Estavam todos lá casando, dando-se em casamento, comendo, bebendo, se embriagando, e veio o dilúvio e tomou a todos de assalto. Lucas 17, 28 a 29, diz que será como nos dias em que Ló saiu de Sodoma. Ele foi arrancado de Sodoma e a cidade foi subvertida com fogo e enxofre, e seus habitantes não perceberam. Mas aconteceu, 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 2, diz que será como um ladrão na noite. Ninguém espera o dia que o ladrão vai vir. Ninguém está imaginando quando vê, o ladrão vem e vai e rouba. Assim será o dia do Senhor. Será como não será esperado. Lucas 21:35 diz que será como um laço para aqueles que habitam sobre a terra. Mateus 24:36, o Senhor Jesus nos mostra que é o segredo mais bem guardado, que daquele dia e hora ninguém sabe. Oh, é verdade. Então, qual era o objetivo do Senhor em nos relatar assim? Para que nós esperássemos Ele em todo o tempo. Em todo o tempo. Aguardássemos Ele com expectativa. Praticássemos a vida cristã com uma espera enganjada. A cada dia trabalhando mais, servindo mais, amando a vinda de Cristo. Jesus, maravilhoso. Mas não tem nenhuma pista, não tem nenhuma dica para a gente perceber o quanto esse dia se aproximasse? Era a pergunta dos discípulos. Senhor, que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? E o Senhor Jesus responde:
nesse capítulo 24 de Mateus. Aqui ele responde. Ele nos dá os sinais de que essa vinda dele estaria muito perto, iminente, às portas. Glória a Deus. E há quem diga que esses sinais que o Senhor Jesus nos dá são sinais muito triviais, muito comuns, porque isso sempre aconteceu na história da humanidade. Guerras, quando não teve guerra? O homem, desde quando não se decide as suas divergências na violência? Terremoto? Desde quando não teve terremoto? Desde que o mundo é mundo, teve terremoto. Pestes? Desde quando não teve peste? Só que esquece que aqui nesse capítulo 24, o Senhor Jesus nos dá uma chave hermenêutica. Mateus 24, verso 8. Mas todas essas coisas são o princípio das dores. Uma outra tradução diz: são o princípio das dores de parto. Jesus. Esta é uma chave hermenêutica para nós entendermos como esses sinais de fato indicam a proximidade da vinda de Cristo, né? Talvez as irmãs aqui fossem até melhor do que eu para falar sobre o princípio das dores de parto, né? Mas o que são o princípio das dores de parto? A gente percebe, né? Hoje a ciência nos ilustra isso, né? As irmãs me corrijam aqui se eu estiver falando bobagem, né? Que é um processo que ele é progressivo. A ciência divide hoje em 4 fases, né? A primeira fase são as chamadas contrações de treinamento. Começa ali a partir da 30ª semana da gestação, e as contrações são praticamente imperceptíveis, indolores e esporádicas. A mulher pode ter uma contração, não perceber, e depois de uma semana ter outra contração. Eu lembro na gestação da Rebeca, que minha esposa foi fazer um exame, inclusive, e ela se deparou com essa verdade, né? A médica comentou: você teve uma contração, mas como? Eu não percebi nenhuma contração. Sim, mas nessa fase das contrações de treinamento é assim. A mulher tem uma contração, mas não percebe. É imperceptível, é indolor, é esporádica. Mas depois vem a fase latente. Quando está entre 8 e 20 horas aproximando do momento da concepção, aí as contrações são cíclicas e ritmadas. Aí não tem como não perceber. Aí começa os eventos ficarem cada vez mais próximos até chegarem de 10 em 10 minutos. Aí a barriga começa a endurecer, a pressão na região pélvica. Depois vem a terceira fase, que é chamada fase ativa. Na fase ativa, normalmente rompe-se a bolsa amniótica. A frequência das contrações vai para 5 em 5 minutos. Agora já são contrações dolorosas. Aleluia. Agora há um aumento na intensidade e uma amplitude na dor. E quanto mais próximo chega-se da última fase, que é a fase expulsiva, mais intensa é a dor, mais frequentes são as contrações. Na última fase, a fase expulsiva, o útero já ficou pequeno demais para o bebê. O corpo da mulher o empurra, o expulsa. E aí as contrações são fortes, a dor é intensa e já se especula que se esse processo continuasse nessa mesma frequência, chegaria a um nível em que a dor seria humanamente insuportável. Essa é a chave hermenêutica para entender os sinais. O Senhor Jesus não está dizendo de algo que seria inédito, que nunca aconteceu, mas ele diz que essas coisas começariam a acontecer com o mesmo princípio das dores de parto. Quanto mais próximo chega a sua vinda, esses sinais ficariam mais intensos, ficariam mais frequentes e ficariam mais dolorosos. Isso a gente percebe até o ponto em que a igreja vai ser insuportável estar aqui. E para isso mesmo nós seremos daqui arrancados. É o que diz 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 17. Depois, nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Por que nós lemos esse versículo de novo? Esse arrebatados, né, é do grego
Harpazo, latim rapturo ou rapto, raptar, significa apoderar-se, arrancar com força, reivindicar para si mesmo, capturar de surpresa, agarrar com violência e levar a toda velocidade. É isso que o Senhor Jesus vai fazer. Quando se tornar insuportável para a sua igreja estar aqui, Ele vem e a arranca da terra. Harpazo, arrebatá-la, arrebatamento. Quando a gente pode saber que está na iminência, quando os sinais começam a crescer em intensidade, em dor, em frequência. Sempre teve terremotos, mas quanto mais perto da vinda de Cristo, os terremotos serão mais impactantes. As notícias estão nos mostrando isso. Sempre teve pestes, mas as pestes estão ficando cada vez mais mortíferas. Epidemias sempre teve, focalizada numa região, num país, mas nunca teve uma pandemia global, ou nunca tinha tido. Agora tivemos coronavírus, uma pandemia a nível mundial. Não teve país que não foi tocado, impactado por essa pandemia. Sempre teve catástrofes, mas as catástrofes estão se tornando cada vez mais graves. Nós temos visto rios aqui no nosso estado que atingem cotas de inundação nunca antes vistas. Situações que têm acontecido que nunca se viu. São catástrofes cada vez mais graves, mais intensas, mais frequentes, mais dolorosas. Sempre teve guerras, mas as guerras estão se tornando mais tenebrosas. Isto é o sinal da vinda de Cristo, é o princípio das dores de partos. Então o Senhor nos dá 6 tipos de sinais para ilustrar que a sua vinda estaria muito próxima. Claro que nós não vamos falar de todos, quero só citar alguns exemplos aqui. Mas, só para título de entendimento, o Senhor dá os sinais sociais, sinais da natureza, sinais políticos, sinais religiosos, sinais intelectuais e sinais espirituais. Aqui mesmo, neste capítulo, nós temos isso. O que seriam os sinais sociais? A explosão populacional, epidemias e pandemias, fome em diversos lugares, aumento da iniquidade, sinais sociais. O que seriam os sinais da natureza? Terremotos, desregulação das forças da natureza, bramido do mar e das ondas. O que seriam sinais políticos? Jerusalém pisada pelos gentios, é um sinal político. Guerras, guerra fria, guerra velada, guerra que não se mostra. Hoje a guerra é virtual, é eletrônica, é uma guerra velada, é nação contra nação, é nação sabotando eletronicamente outra nação. Sinais religiosos, o avanço missionário, sinal positivo para nós. Sinal negativo, perseguição aos cristãos. Temos visto escândalos. Quantos escândalos nós temos visto? Sinais religiosos, traições entre os irmãos da fé. Quanto não estamos vendo isso hoje em dia? Sinais religiosos, heresias e falsos mestres. Está cheio, está cheio. Intelectuais, sinais intelectuais, aumento do conhecimento. É o que mais temos hoje em dia. Multiplicação do conhecimento. Revolução tecnológica. Vivemos isso nos nossos dias. Sinais intelectuais, rejeição dos padrões cristãos, ressignificação de princípios bíblicos. E sinais espirituais, esfriamento do amor, apostasia e um positivo, avivamento espiritual. Então, todos esses sinais, todos nós estamos vendo acontecer. Todos esses sinais. E quanto mais se aproxima a volta de Cristo, mais esses sinais se tornam intensos, frequentes e fortes. Os sinais sociais, um exemplo de sinais sociais. Explosão populacional. No livro do Apocalipse, capítulo 9, versículo 16,
o livro da Revelação cita um exército de 200 milhões que vai realizar uma invasão. Um exército de 200 milhões. Hoje para nós não chama atenção. Só que quando isso foi escrito, no mundo não havia 200 milhões de pessoas. Para ter um exército de 200 milhões circunscrito a um país, só se houvesse uma explosão populacional. Já aconteceu essa explosão. Nós vivemos isso. Outros sinais sociais. Jesus disse: fome em diversos lugares. Não é a nossa realidade, graças a Deus por isso. Mas é uma realidade do mundo. Dados da ONU, hoje 1 bilhão de pessoas não têm uma moradia digna, salubre. 30% da população está abaixo da linha de pobreza. 8% estão em extrema miséria. Mais de 100 milhões de pessoas não têm uma casa, são moradores de rua no mundo. 1 bilhão de habitantes do mundo são considerados desnutridos. Teve um dado que me chocou. Em 1992, uma média de 1.000 crianças por dia morriam no mundo de fome. 1.000 crianças por dia. Em 2022, esse número subiu para 17 mil crianças dia morrendo de fome no mundo. Pelos dados da ONU, são pelo menos 10 milhões de pessoas que passam fome no mundo. E há quem diga: mas onde está Deus? Não proveu alimento para todo mundo, para ter 10 milhões de seres humanos passando fome. Isso é desconhecimento da realidade. Porque só o Brasil despeja no lixo por dia por ano 46 milhões de toneladas de alimento. Só com o alimento que o Brasil coloca no lixo daria para matar a fome do mundo. Então não é que Deus não deu os recursos, é a humanidade que esfriou o amor. E por causa disso a fome está imperando no mundo. E o Senhor Jesus previu que isso ia acontecer em diversos lugares. Sinais da natureza. Lucas 21, 25. Vamos lá então. Haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas, sobre a terra, angústia entre as nações, em perplexidade por causa do bramido do mar e das ondas. Essa é a realidade dos nossos dias, irmão Josemir. A perplexidade dos povos pelo bramido do mar e das ondas. Veja que ele diferencia o mar e as ondas. Nós temos visto aqui no nosso estado os rios assustando, os rios causando calamidades públicas, causando perplexidade das nações, causando tragédias. A natureza está dando sinais de que Cristo está às portas. Romanos 8, 22, a palavra do Senhor, acho que está com vocês, né, meu amor? 8, 22. Isso. Porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. Veja que o apóstolo usa o mesmo termo, o mesmo princípio. A criação geme, está juntamente com dores de parto até agora. Se nos tempos do apóstolo a criação gemia com dores de parto, nos nossos dias, se me permite a mesma metáfora, a criação já se jogou no chão e está se contorcendo em dores de parto, porque Cristo está às portas. Poderíamos falar de tantos outros sinais, mas eu quero citar pelo menos um exemplo de sinal espiritual. Por multiplicar-se a iniquidade, o amor de muitos esfriará. O que é iniquidade? Iniquidade é o oposto ao que é justo, portanto, injustiça. É o oposto ao que é moral, portanto, imoralidade. Oposto ao que é verdadeiro, portanto, relativismo. Oposto ao que é puro, portanto, pecado.
iniquidade é quando o pecado se torna cultura, aceitável, normal. Exato, irmã Marta, normal. Não é o que nós vemos nos dias de hoje. Nossos dias é errado defender o certo. É preconceituoso defender a moralidade bíblica. É antidemocrático você discordar. O homem tem vergonha de ser honesto. Essa proliferação da iniquidade causa o quê? O esfriamento do amor. E é o que nós estamos vendo. É o que o Senhor Jesus mais temia, que o sal, que somos nós, o sal da terra, luz do mundo, viéssemos a nos tornar sem sabor, insípido. É o que está acontecendo. Nós vivemos uma geração do desamor, uma geração que coloca os pais no asilo, mas leva os pets para passear no shopping. A nossa geração de crentes é a geração que podia ir no mercado, na farmácia, no shopping, mas não podia vir na igreja na pandemia, com medo do coronavírus. A nossa geração é a geração que no serviço discute pelo time do coração. Mas se Jesus Cristo é ridicularizado na empresa, ele fica bem quietinho. Silencia. A nossa geração é capaz de maratonar horas de episódios no Netflix, mas não suporta 1 hora de pregação expositiva. Meia hora de joelho, não suporta. A nossa geração consegue passar 5 horas diárias nas mídias sociais, sem problemas, mas chega no domingo e diz que faltou tempo para ler a Bíblia. Não teve tempo de ler a Bíblia. A nossa geração de crentes briga, meu amado, por cargo eclesiástico, por posição de poder, mas não vai atrás de uma alma, não paga o preço por uma alma. A nossa geração de pregadores ajustam a mensagem para não ofender os ouvintes, medem a aprovação divina pela quantidade de aplausos ou glória a Deus na igreja. A nossa geração de artista de púlpito mede a aprovação divina pelas quantidades de curtidas, likes nas mídias sociais. A nossa geração luta pelo sucesso terreno, virou objeto de desejo, diz que acredita na volta de Cristo, mas torce para que Ele não venha agora. Por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Nós não podemos nos descuidar. A vinda de Cristo será sem aviso prévio. Ele virá muito em breve. Ele virá para levar a sua igreja, uma igreja que está apercebida, uma igreja que anela e que ama a sua vinda. Não haverá aviso prévio, não haverá segunda chamada, não haverá uma notificação no celular avisando: Ele vem. Quem está preparado vai para estar com Ele para todo sempre. Maravilha de Deus, irmão. Eu acredito que nessa noite Deus, através da sua palavra, tirou dúvidas, esclareceu fatos e deixou você a par de que o Senhor está na iminência. É verdade. Ele está voltando. Irmão Heleno, eu queria que você tivesse um minutinho de oração por essa programação, por os ouvintes, pelos lares. Que Deus abençoe Adelino Matem, irmão Milton, irmã Sharon, a Mareliane, o irmão Bartos, o André Fontanelli, o Roberto Moraes. Todos, de uma forma especial, estão incluídos. Logo após esta oração, nós vamos estar sorteando um lindo livro, Mentes Encarceradas. Ele vai sortear lá, né? Ele vai sortear lá. Amém. Eu quero dizer aos irmãos que foi um grande privilégio tê-lo aqui, irmão Eliano. Eu tenho certeza que ter a sua esposa, a sua filha nessa noite é um presente de Deus para muitos lares ouvirem esta palavra. Que Deus abençoe ricamente a tua vida. Amém. Querido Deus, eterno Pai,
Em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, na Tua presença, vamos chegar em oração. Te dou graças, Pai, por essa programação, Encontros de Paz, que escolheu para levar paz, saúde espiritual e verdade aos lares dos Teus escolhidos. Eu te peço a Tua bênção sobre essa família, Pai, sobre esse meu irmão, minha irmã que está acompanhando essa programação. Que esta mensagem que aqui trouxemos possa servir de reflexão e despertamento, porque sabemos que o Senhor está às portas. O Senhor pode vir antes de nós terminarmos essa programação. Pai querido, nós precisamos viver sob a expectativa da volta do noivo. Não permita que este amor venha esfriar no coração da Tua igreja. Fica conosco, abençoa as famílias, Pai, que acompanharam essa programação. Abençoa o Teu servo, o evangelista Jusemir, irmã Marta, na condução desses trabalhos. Nosso irmão Eliezer, que também está sempre aqui auxiliando, todo o trabalho da AD Caxias. Que o Senhor possa continuar abençoando essa rádio, que possa continuar sendo bênção até o dia que o Senhor vem para nos buscar. Em nome de Jesus, agradecemos. Amém. Amém, meus amados irmãos. Deus abençoe a todos neste momento. Irmão Eliezer,